Novo incêndio praticamente destruiu o prédio da Prefeitura de Criciúma. Após um incidente, o segundo no mesmo local em menos de 15 dias, o prefeito Márcio Búrigo convocou a imprensa para uma entrevista coletiva. Na tarde de hoje, Raimundo Colombo, governador do estado, na companhia de Eduardo Moreira, vice-governador, visitou a sede do Paço Marcos Rovares. Mandatários do estado concederam entrevista coletiva e falaram sobre a situação e de como o governo catarinense poderá ajudar o município. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. No esporte, o desempenho dos catarinenses no Campeonato Brasileiro da Série A. E mais, os gols de mais uma derrota do Tigre no Brasileirão da Segunda Divisão. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 8 de junho de 2015. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O domingo tranquilo não dava mostras no que Criciúma estava prestes a enfrentar. Um incêndio de grandes proporções praticamente destruiu a sede da Prefeitura da cidade. Foi o segundo caso em menos de um mês no mesmo local. O primeiro incêndio ocorreu na madrugada do dia 27 e acabou destruindo diversos setores de Criciúma. Os dias passaram e os servidores trabalharam duro para retomar as atividades dentro do possível na sede da prefeitura que ficou danificada. Alguns serviços seriam retomados nesta segunda-feira. No entanto, neste domingo, próximo da 1h da tarde, o que ninguém esperava: um segundo incêndio que pudesse destruir o segundo piso do Paço Municipal Marcos Rovares e comprometesse toda a estrutura da prefeitura. O secretariado de Criciúma analisa com tristeza o fato. Nós temos uma situação que agora talvez seja 24 horas, não mais 16 horas. Nós vamos continuar trabalhando da mesma intensidade. Não é isso que nos vai derrubar, não. O prefeito Márcio é um homem de fibra, um homem forte, ele sabe que a equipe dele está com ele e com certeza nós vamos conseguir reestabelecer isso com maior rapidez. Agora, o sentimento, infelizmente, ele é ruim, né? Uma hora dessa é de choque, muitas pessoas em volta da gente, principalmente aqueles que mais se envolveram no processo, mais trabalharam, tiveram uma situação de desconforto quando viram isso, com essa situação toda, mas isso não vai nos deixar cair, não. O prefeito Márcio é muito mais forte, o secretariado dele é mais forte, a equipe dele é mais forte do que isso que está acontecendo. Os servidores e populares começaram a quebrar os vidros da prefeitura para poder salvar as documentações que ainda não haviam sido atingidas. O corpo de bombeiro de toda a região trabalharam para conter as chamas que atingiram novamente a prefeitura. Um trabalho intenso e arriscado. No primeiro momento, nós realizamos um combate direto. Nós entramos na edificação com auxílio de proteção respiratória e efetuamos o combate frente à chama. Só que por volta das 2h, 2h30, a estrutura começou a ceder e nós solicitamos aos militares e os bombeiros que estavam atuando para saírem da edificação e nós estamos agora realizando combate indireto, ou seja, de fora da edificação, combatendo as chamas, por causa desse risco de colapso na ponta direita, onde ficaria o setor de informática. Neste momento, resta apenas aguardar, já que somente hoje vai ser possível que os setores de investigação entrem no local para realizar a perícia. Ele vai ser isolado após o término do combate e nós vamos solicitar um inspetor de incêndio que venha realizar uma perícia no local para verificar qual a situação que começou esse incêndio. Bom, após o ocorrido, o staff da Prefeitura de Criciúma reuniu a imprensa na sede da Associação Comercial e Industrial do município. Márcio Campos Neves, delegado responsável pelo caso, também esteve presente e falou sobre a linha de investigação que será adotada pela polícia. O prefeito Márcio, no momento do incêndio, estava muito emocionado e preferiu não se manifestar antes da entrevista coletiva que foi realizada no final do dia de ontem. O chefe do Poder Executivo falou em primeiro momento como se sentia ao ver novamente a prefeitura em chamas. Hoje, por volta de 12h40, eu nem acreditei quando eu recebi na mesa de almoço, onde eu estava no restaurante da cidade, de que a prefeitura estava novamente
incêndio. Evidentemente que aquilo, no primeiro momento, parecia uma brincadeira e, no segundo momento, de uma velocidade muito rápida, já a coisa começa a tomar corpo. E eu disparei da mesa do restaurante e fui em direção à prefeitura. Cheguei por volta de 10:50. Não deu 20 minutos do início do incêndio à minha chegada no Paço Municipal. E quando lá cheguei, eu fiquei absolutamente pasmo com o tamanho e a gravidade do que eu estava vendo novamente. E posso fazer uma afirmação, já depois de ter conversado com o engenheiro Carlos Alberto Barata, que estava acompanhando todo o processo de reconstrução e retomada do Paço Municipal, que já estava muito bem adiantado para nós estarmos segunda ou terça-feira já abrindo serviços à população. Quando eu vi aquilo, eu não sabia, não encontrava palavras para definir o meu sentimento de tristeza. Apenas lágrimas tomaram conta deste prefeito. A Polícia Civil vem acompanhando o caso, mas no momento ainda não é possível ter muitas informações, já que existe um risco grande de entrar na prefeitura devido à estrutura ter ficado comprometida. Tudo está no começo. A preocupação agora, no momento, é que o Corpo de Bombeiros me comunicou, é em preservar o local, controlar os focos de incêndio, e fui informado que tem 2 pilastras, né, lá daquela área de trás que estão comprometidas, que obviamente serão analisadas de uma forma mais completa quando os engenheiros, né, o pessoal de uma área técnica vier, tanto do Corpo de Bombeiros quanto do IGP, para poder fazer uma análise melhor das pilastras. Então, ele me disse que corre o risco de desmoronamento. Por essa razão, ele determinou que o combate do incêndio fosse feito somente de fora para dentro e não de dentro para fora, como estava sendo. Ele determinou a saída dos bombeiros do local, ou seja, há risco. E o fato se repetiu, sendo que nenhum inquérito do primeiro incêndio tenha sido concluído, a polícia agora já começa a investigar essa segunda causa do incêndio, novamente aqui na Prefeitura de Criciúma. E as autoridades não descartam a possibilidade de ser criminoso. Eu não vou fazer qualquer referência às causas da segunda intercorrência, porque ainda não recebi o relatório da primeira sequer, oficial. E não vou ter a insensatez de fazer qualquer tipo de relação ou de ilação com esta segunda intercorrência, que ela pode ter acontecido de forma criminosa ou ela pode ter acontecido de forma voluntária. Nós temos a informação do primeiro agente público que chegou no local e o foco, segundo as informações, e isso deverá ser confirmado em depoimento, na área de informática, onde estava tendo uma manutenção, tá? É precipitado, é leviano, é amadorismo dizer que foi criminoso e também é amadorismo, é precipitado dizer que não foi. Vamos aguardar as informações dos órgãos, das pessoas técnicas na área, para que evitemos essas fofocas, principalmente de WhatsApp, né, de pessoas que estão inventando, criando teorias de conspiração, disso, daquilo, outro, sem antes termos uma resposta. A Polícia Civil ela está trabalhando desde o primeiro momento, né? O pessoal da perícia já foi acionado, a Polícia Militar no local, para a gente averiguar se há ou não incêndio criminoso. A perda deste segundo incêndio é muito mais grave do que o da primeira, já que ele atingiu os setores fundamentais como a Procuradoria do município e o sistema de informática, além de comprometer a estrutura do edifício. Mas eu lhes afirmo, sem ter formação técnica para isso, apenas ouvindo pareceres das pessoas que conhecem, de que este incêndio ele é muito, mas muito mais grave, sob o ponto de vista administrativo, pelas áreas que ele
acometeu no Paço Municipal, pelas questões documentais e tecnológicas que nós perdemos na tarde de hoje, mas fundamentalmente também na questão da estrutura do prédio. Nós temos estrutura de concreto comprometida, podendo, inclusive, ter risco de desmoronamento na noite de hoje, segundo me alertaram algumas pessoas que falam com propriedade sobre o assunto. E atenção, já está definido onde funcionará o prédio da Prefeitura até que a reforma no Paço Municipal Marcos Rovares seja concluída. Será no antigo prédio onde funcionava a Domínio Sistemas, no bairro Próspera, nas proximidades do Hospital da Unimed. Amanhã, mais detalhes sobre esta informação. A seguir, mais informações sobre o incêndio registrado na Prefeitura. Na tarde de hoje, o governador Raimundo Colombo esteve visitando a sede do Paço Municipal Marcos Rovares. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1. A Prefeitura de Criciúma apresenta mais uma ação do programa A Gente Faz Agora. No bairro Brasília, foi entregue a ampliação da Escola Jorge da Cunha Carneiro, que atende quase 800 crianças do 1º ao 9º ano. Mais uma das 13 escolas que serão entregues em 90 dias. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora. O Show da Fé leva a palavra de Deus a milhões de lares em todo o Brasil e a mais de 80 países. Em todos os cantos do planeta, a boa nova do Evangelho está sendo escutada por quem mais precisa. Faça a sua parte para que este programa transforme para melhor a vida de mais pessoas. Seja um patrocinador do Show da Fé. Ligue 4062-0777 ou se inscreva pelo site ongrace.com. Show da Fé, cumprindo a vontade de Deus para que todo o mundo conheça Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Amanhã, terça-feira, o dia voltará a ser ensolarado. O céu terá poucas nuvens. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 32. Na quarta-feira, dia 10, o tempo será bom e de temperatura elevada. Porém, teremos o aumento de nuvens. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 31. Na quinta-feira, o clima irá mudar. O céu estará encoberto por nuvens e teremos a possibilidade de chuva. A temperatura também cairá vertiginosamente. A mínima será de 16 graus e a máxima de 22. Na sexta-feira, o dia amanhecerá chuvoso, porém, irá melhorar no final do período. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 18. Voltamos a falar sobre o caso do incêndio na Prefeitura de Criciúma. No início da tarde de hoje, Raimundo Colombo e Eduardo Moreira, governador e vice-governador de Santa Catarina, estiveram no Paço Municipal Marcos Rovares. Os chefes do Executivo catarinense avaliaram os estragos na edificação. O governador Raimundo Colombo fez questão de analisar toda a situação estrutural do prédio da Prefeitura, que ficou danificado, e segue com a área isolada, já que existe a possibilidade de desabar. Situação muito triste, né? Realmente um prédio foi totalmente atingido, graças a Deus não há vítimas, mas o prejuízo da história da cidade, de toda a organização da Prefeitura. E a Prefeitura era uma comunidade, um símbolo, né? Quando você perde um símbolo, você perde muito. Então, o nosso esforço agora de apoiar a Prefeitura no sentido da recuperação imediata e da normalização de todos os serviços. A cidade de Criciúma é uma cidade muito forte, uma cidade poderosa, uma cidade importante. Ela vai superar.
E nós estamos aqui com o vice-governador para dar todo o apoio do governo para que essa ação seja concreta, imediata e que se normalize o serviço essencial à população imediatamente. Assim que tiver um novo projeto da reforma da Prefeitura de Criciúma, uma verba deve ser encaminhada do Estado para dar também um suporte financeiro. Assim que tiver o projeto de recuperação, o prefeito já decidiu que a Prefeitura vai ter que se deslocar, não tem a mínima condição de ficar operando aqui. E a partir disso, aí vai ter um plano de aplicação e nós vamos participar. As investigações continuam e toda a equipe busca identificar os motivos que originaram os incêndios da Prefeitura. Primeiro estamos aguardando a liberação pelos bombeiros, da área de segurança, para que a equipe que venha trabalhar no local tenha total segurança do trabalho. Quando for liberado, eu vou ligar para Florianópolis e será enviada uma equipe para dar um suporte aqui para a gente novamente, acredito que mais umas 2 ou 3 peritos de Florianópolis virão e aí a gente vai começar a analisar a situação. Informações preliminares nós tivemos em conversa com os agentes da Guarda Municipal que trabalhavam aqui durante a tarde de ontem. Nós tínhamos 4 agentes trabalhando aqui, 2 na parte interna, 2 na parte externa. Não foi visto nenhum movimento externo de alguém jogando algum objeto ou alguém que tivesse entrado na prefeitura sem ser visto, que esses guardas municipais estavam dentro da prefeitura, visualizando a entrada e chegada das pessoas que estavam trabalhando no reparo do sistema elétrico, dos computadores da prefeitura. E minutos antes do incêndio ocorrer, a última equipe que trabalhava na sala de processamento de dados da informática da prefeitura tinha acabado de sair para almoçar e foi ali que partiu o incêndio. Então, que é ali que estava ocorrendo realmente o trabalho intenso para tentar deixar a prefeitura em dia, os computadores em dia, para voltar a funcionar na segunda-feira. Então, claro que depende da perícia, mas também, novamente, se trabalha com a hipótese mais forte de, novamente, uma causa acidental, não um fato criminal, que também não é descartado. O laudo do primeiro incêndio ainda não foi concluído, mas falta muito pouco. O perito já consegue apontar a causa do primeiro incêndio. O laudo praticamente está pronto, faltam alguns detalhes para concluir e acredito que mais uns 10 dias sairá o laudo. Foi descartada a parte criminal do primeiro, e tudo leva a crer que foi a parte elétrica mesmo, a sobrecarga elétrica que levou ao primeiro incêndio, A seguir, os gols de mais uma derrota do Tigre no Campeonato Brasileiro da Série B. Perdeu o Show da Fé que passou ontem na TV? Ainda não leu a mensagem do dia escrita pelo missionário R.R. Soares? Acesse o site da Igreja Internacional da Graça de Deus, www.ongrace.com. Vídeos do programa Show da Fé, testemunhos e mensagens para motivar a sua vida com a Palavra de Deus. www.ongrace.com. A Graça de Deus alcançando você também pela internet. Entrevistas que vão de encontro ao interesse da comunidade. Toda semana você confere na TV Primavera Sala de Entrevistas. E nesta terça-feira, o Sala de Entrevistas fala sobre política. A minha convidada será a deputada federal Giovânia de Sá. Olá, sou a deputada Giovânia de Sá e terça-feira terei o prazer de estar no programa Sala de Entrevistas. Felipão acaba de lançar o seu mais novo CD, Abençoado. Ele faz o vento sossegar, ele é quem faz meu coração se acalmar. 13 faixas de muita adoração, ritmo e celebração a Deus. Chegou Abençoado, o novo álbum de Felipão. Mais um lançamento, Graça Music. Abrindo o bloco esportivo do Informe Região de hoje, vamos conferir os desempenhos dos clubes catarinenses que entraram em campo no final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. No sábado, a Chapecoense foi ao Maracanã e não resistiu ao Flamengo. O gol da vitória rubro-negra veio aos 19 minutos do segundo tempo com Gabriel. Final, Flamengo 1, Chapecoense 0. Em Joinville, o Jack recebeu a visita do Corinthians. E mais uma vez, o time da Manchester catarinense se deu mal. Jadson, de fora da área, marcou o gol que selou a vitória corintiana. Final, Joinville 0, Corinthians 1.
Ontem, em Florianópolis, o Figueira levou a melhor no duelo contra o Palmeiras. O primeiro gol do jogo foi anotado por Carlos Alberto aos 7 minutos do primeiro tempo. Figueirense 1-0. O empate do Palmeiras veio 4 minutos mais tarde. Aos 11 minutos, Gabriel, neste chutaço de fora da área, deixou tudo igual, 1-1. Mas Thiago Santana, aos 16 minutos da segunda etapa, fez o gol da vitória alvinegra. Final, Figueirense 2, Palmeiras 1. O Avaí conseguiu mais uma importante vitória fora de casa. O gol do Leão da Ilha saiu aos 48 minutos do segundo tempo. Rômulo não quis saber de brincadeira e mandou para o fundo das redes. Final, Goiás 0, Avaí 1. Bom, o melhor catarinense na competição é o Avaí. O Leão da Ilha é o 7º colocado com 10 pontos ganhos. A Chapecoense está na 9ª colocação com 9. O Figueirense tem 7 e é o 14º colocado. O Joinville ocupa a última posição com apenas 1 pontinho. Agora vamos falar da Série B. Durante o final de semana foi realizada a 6ª rodada da competição. A 6ª rodada da Série B iniciou na sexta-feira com 3 jogos. Em Salvador, o Vitória bateu o Atlético Goianiense por 3-1. Em Pernambuco, o Náutico venceu o América Mineiro por 2-1. No Rio, deu Botafogo para cima do Mojimirim 3-0. No sábado, em Bragança Paulista, o Bragantino garantiu o placar favorável ao ganhar do Bahia por 2-0. Em Criciúma, o Tigre perdeu mais uma, 3-0 para o Macaé. Em Fortaleza, o Ceará perdeu para o Sampaio Correia, 3-1. No Mato Grosso, o Luverdense e Santa Cruz empataram em 2-2. Em Varginha, Minas Gerais, o Boa Esporte perdeu para o Oeste de Itápolis por 2-1. Em Belém do Pará, o Paysandu passou pelo Paraná por 2-1. E em Maceió, o CRB perdeu em casa para o ABC. 1-0 foi o placar. A 7ª rodada inicia amanhã com 2 jogos. Em Curitiba jogam Paraná e Luverdense. Em São Paulo, Oeste e Botafogo. Na sexta, mais 3 jogos. No Maranhão tem Sampaio Correia e Criciúma. Em Natal, ABC e Paysandu. E no Recife, Santa Cruz e Boa Esporte. No sábado, o complemento da rodada. Bahia e Ceará duelam em Salvador. Mojimirim e Vitória jogam no interior de São Paulo. Em Goiânia tem Atlético Goianiense e Náutico. Em Macaé, interior do Rio, tem Macaé e Bragantino. E em Belo Horizonte jogam América Mineiro e CRB. Bom, e após a finalização da rodada, a classificação da Série B ficou assim. O Botafogo é o líder com 16 pontos, mesmo número de pontos do Náutico, que é o segundo. O Macaé agora é o terceiro com 13. Na 4ª colocação está o Vitória, que soma 12 pontos. Também com 12 pontos, porém na 5ª colocação está o Paysandu. O 6º é o Sampaio Correia, que tem 11. Mesmo número de pontos do Bahia, que é o 7º, e do ABC, que é o 8º. O América Mineiro é o 9º. O time de Belo Horizonte acumula 10 pontos. O 10º é o Luverdense, que conquistou 8 pontos. O Criciúma é o 14º colocado com 6 pontos ganhos. Na zona do rebaixamento estão Ceará, Paraná e Atlético Goianiense com 4 pontos, além do Mojimirim com 2 pontos. Aliás, o time de São Paulo é o lanterninha da competição. E no sábado, o Criciúma deu mais um vexame no campeonato. Dentro de casa, o Tigre foi presa fácil para o Macaé do Rio de Janeiro. O resultado indignou os torcedores, que exigem mudanças na comissão técnica do clube. Vamos começar pelo fato bonito de sábado. A imagem que ficará gravada na memória dos pouco mais de 3.000 torcedores que estiveram presentes no majestoso. Raquel Pandócio, viúva do goleiro Alexandre, além dos filhos, nora, genro e neto do casal, realizaram mais uma homenagem póstuma àquele que é considerado o maior goleiro da história do clube. As cinzas do ex-camisa 1 do Tigre foram jogadas no gramado do Heriberto Wilson, onde Alexandre atuou com maestria por várias temporadas, conquistando títulos importantes como a Copa do Brasil e campeonatos catarinenses. Feita a homenagem, o Criciúma se encarregou de irritar seus torcedores. Diante do Macaé, o tricolor não teve forças para superar a equipe carioca. Tanto que aos 5 minutos do segundo tempo, o Anselmo fez Macaé 1-0. O segundo gol não demorou a sair. 2 minutos mais tarde, aos 7, Pipico tratou de ampliar o marcador. Macaé 2-0. E se desgraça pouca é bobagem, Henrique entrou driblando a zaga do Criciúma e sem dificuldades mandou para o fundo das redes. Final, Criciúma 0, Macaé 3. O resultado revoltou os torcedores que protestaram após o término do jogo. O técnico Moacir Júnior, visivelmente abatido, falou sobre o pífio desempenho do time. No primeiro tempo,
A equipe teve um comportamento muito ativo. A gente colocou, já formatou a equipe realmente, né, após o resultado de vitória lá em Salvador, para jogar buscando o resultado hoje, que era muito importante. E a gente formatou a equipe também com esse objetivo. Fez um bom primeiro tempo, tivemos um número de finalizações relevante, teve uma boa postura, só que na volta, no retorno da segunda etapa, tomamos 2 gols muito rápidos, né? E aí realmente as coisas se dificultaram no decurso da partida. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Mais notícias amanhã. Até lá. Boa noite.